A nossa aula de história de hoje será sobre indígenas. Quando os europeus chegaram às terras brasileiras à procura de riquezas, os indígenas que já habitavam aqui foram expulsos. Os indígenas viviam em aldeias. Suas casas eram construídas com madeiras, cipós e folhas e eram chamadas de ocas. Temos como herança dos indígenas diversas palavras que fazem parte do nosso vocabulário. Comidas como farinha de mandioca, frutas e peixes. Músicas, danças e contos de tradição oral que são voltados para a literatura. O líder dos indígenas é o cacique, que em geral é um guerreiro muito respeitado na tribo. A religião dos indígenas está relacionada ao xamanismo e há um conjunto de manifestações, ritos e práticas centralizado na figura do xamã. No caso, o xamã está relacionado à figura do pajé, líder espiritual da tribo, pois acreditam que ele tem o poder de intermediar a realidade e a dimensão sobrenatural por meio de seus transes místicos. Além disso, os indígenas acreditam nos poderes mágicos e curativos do pajé. Curiosidade indígena. A peteca é um brinquedo que os indígenas fabricam com palha de milho. A brincadeira consiste em bater com a palma da mão na parte de baixo da peteca, passando a outra criança, sem deixá-la cair no chão. Agora que aprendemos um pouco sobre os indígenas, vamos às nossas atividades no livro de história e no livro de reforço. No livro de história, página 60, nós temos: primeira questão, encontre e pinte os indígenas na imagem abaixo. Então, crianças, os indígenas que vocês irão encontrar são esses, olha. Temos dois aqui, um mais aqui, outro aqui, certo? Colado com a árvore, e outro aqui, certo? Vocês devem pintar esses indígenas. Segunda questão. Procure no diagrama as palavras do quadro e depois escreva no espaço abaixo. Então, as palavras que vocês irão encontrar são canjica, abacaxi, catapora, pitanga, mandioca e pipoca. Vocês encontram e depois copiam nessas linhas abaixo. Terceira questão. Observe e circule dentre as pessoas da tribo abaixo o cacique e o pajé. Então, vocês irão circular o cacique e o pajé, certo? O cacique aqui, esse aqui, e o pajé, esse que está próximo à fogueira. Quarta questão, leia o texto. Povo Funiô. A tribo Funiô tem como subsistência principal durante todo o ano a tecelagem artesanal de esteiras, tapetes, vassouras, abanos, flechas, bolsas, cestos, colares. O trabalho na aldeia é dividido entre homens e mulheres. Eles trabalham tanto na agricultura, plantando feijão, milho, palma, etc., como também tirando palhas para fazer artesanato. As mulheres tomam conta dos afazeres domésticos e confeccionam artesanatos, como esteiras, chapéus, cestos, tapetes, bolsa. Não esquecendo que faz parte também do trabalho da tribo a pecuária. Então, temos aqui, olha,
o vocabulário, certo? Subsistência, atividade voltada para a manutenção de sustento. Palma, palmeira, pecuária, criação de animais como bois, cabras e porcos. Então, crianças, vocês leiam o texto e vai responder agora essa questão. Agora que você conhece um pouco sobre a tribo Funiô, faça um desenho representando uma atividade realizada pelos homens e outra pelas mulheres. Então, vocês irão encontrar aqui no texto uma atividade que é realizada pelos homens, certo? E as atividades realizadas pelas mulheres, vocês irão representar através de desenho. Então, as mulheres tomam conta dos afazeres domésticos, confeccionam artesanato, certo? Certo? Já os homens, eles trabalham tanto na agricultura, plantando, como também tirando palhas para o artesanato. Aí vocês irão desenhar. Página 62, nós temos. Quinta questão. Pesquise e complete a cruzadinha com palavras que fazem parte da cultura indígena. Então, número 1, conjunto de ocas, certo? Você irá colocar taba, olha. Conjunto de ocas, número 1, taba. Número 2, principal alimento dos índios. O principal alimento dos índios é a mandioca, certo? Você escreve mandioca. Lugar onde os índios dormem. Número 3, lugar onde os índios dormem, rede. 4, importante chefe da tribo, cacique. Cacique. Enfeite da cabeça. Número 5, enfeite da cabeça. Você irá escrever aqui, cocar. Cocar. 6, o que os índios pescam para comer? Peixe. Sétimo, arma usada para pescar. A arma usada para pescar é lança. E o último, certo? Casa indígena. Aqui, o número 8, né? No 8º, casa indígena, oca. Ok? Agora, a atividade no livro de reforço. 160, a página. Temos assim. Primeira questão. Escreva nos círculos os materiais com que eram construídas as casas dos índios. Madeiras, cipós e folhas. Segunda questão. Responda as perguntas a seguir. Como são chamadas as casas dos índios? Ocas. Onde viviam os indígenas na época em que chegaram os portugueses? Em aldeias. Letra C. Quem é o líder dos indígenas? O cacique. Terceira questão. Pinte os quadrinhos das afirmações verdadeiras. Então, o cacique é o líder espiritual? Não, certo? Ele é o chefe da tribo, então tá errado. Os indígenas deixaram como herança diversas palavras que fazem parte do nosso vocabulário? Sim, você pinta, certo? O segundo quadrinho. O cacique é um guerreiro muito respeitado na tribo? Sim, você também pinta o terceiro quadrinho. O xamã está relacionado à figura do pajé? Sim. O pajé é o líder espiritual da tribo? Sim. Então, crianças, vocês irão pintar o segundo quadrinho, o terceiro, o quarto e o quinto, tá bom? Só não pinta o primeiro. Vamos agora à quarta questão. A peteca é um brinquedo que herdamos dos indígenas. Desenhe ou cole a figura de uma peteca e explique como se brinca. Você vai desenhar, certo? Colorir bem bonito, ou você pode colar uma figura. E vai explicar aqui, olha. Certo? A brincadeira consiste em bater com a palma da mão na parte de baixo da peteca, passando-a a outra criança sem deixá-la cair no chão. Essa brincadeira está descrita no livro de vocês de história. Questão. Pesquise, recorte e cole nos quadros abaixo figuras relacionadas à herança que os indígenas nos deixaram. Então, vocês irão colar figuras de comidas, certo?
músicas e danças, palavras que fazem parte do nosso vocabulário.